Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvinte da Voz da Terceira, este é o seu Rádio Clube de Angra. Bem-vindos ao programa Impermanências. Como sabem, todos os sábados a esta mesma hora, portanto pelas 16 horas da tarde, a voz e a presença de Carlos Amaral. Caro ouvinte, não esqueça que nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje iremos abordar um tema de facto também muito importante nesta sequência de temas diversos. Vamos falar sobre a autorrealização. A autorrealização, que em inglês se diz self-realization, é uma expressão usada na psicologia, na filosofia e na espiritualidade ocidentais e também nas religiões indianas. No entendimento ocidental, é a realização por si mesmo das possibilidades de carácter ou personalidade. No entendimento indiano, a autorrealização é o conhecimento libertador do verdadeiro eu, seja como Atman, imortal, permanente ou como a ausência, ou seja, o sunyata de um self permanente. A autorrealização é considerada a porta de entrada para a chamada felicidade eterna. Saber quem eu sou é autorrealização. Se alguém realiza o seu próprio eu, então ele próprio é uma alma suprema absoluta que se diz em indiano Paramatma. No mundo ocidental, a autorrealização ganhou grande popularidade. Influentes nessa popularidade foram a psicanálise, a psicologia humanista, o crescente conhecimento das religiões orientais e a crescente popularidade do esoterismo ocidental. Embora Sigmund Freud fosse cético em relação à religião e ao esoterismo, as suas teorias tiveram uma influência duradoura no pensamento e na autocompreensão ocidentais. A sua noção de memórias reprimidas, embora baseada numa suposição que é de todo falsa, tornou-se parte do pensamento dominante. As ideias de Freud foram desenvolvidas pelos seus estudantes e neopsicanalistas, como, por exemplo, Carl Jung, Erik Erikson e Winnicott. Foram especialmente importantes no entendimento ocidental do eu, ou seja, do self. Mas outras alternativas também foram desenvolvidas. Jung desenvolveu a noção de individualidade, de individuação, ou seja, o processo ao longo da vida em que o centro da vida psicológica muda do ego para o self, ou seja, para o eu superior. Erikson descreveu o desenvolvimento humano ao longo da vida na sua teoria do desenvolvimento psicossocial. Winnicott desenvolveu a noção do verdadeiro eu. Robert Tasseglioli desenvolveu a sua abordagem de psicossíntese, que é uma abordagem original da psicologia moderna.
O esoterismo ocidental integra uma ampla variedade de tradições, algumas das quais veem a autorrealização como o objetivo final de um ser humano. A filosofia jainista é considerada a filosofia mais antiga do mundo, que separa o corpo, ou seja, separa a matéria da alma, que é a consciência, completamente. A consciência individual e a consciência individual são centrais na filosofia jainista. A autorrealização é um dos principais pré-requisitos para atingir a iluminação e a libertação definitivas, que se chama, em sânscrito, moksha. A autorrealização significa descascar camadas fabricadas da própria personalidade para entender o verdadeiro eu e, portanto, a verdadeira natureza da própria realidade. No jainismo, o karma é retratado como partículas invisíveis de matéria sutil que aderem a um organismo vivo ou jiva. Essas partículas se juntam para formar um filme de negatividade e escuridão ao redor da alma que obscurece a verdadeira consciência, fazendo o jiva perder o contacto com a sua essência original como alma essencial. Essas partículas kármicas tendem a atrair mais partículas que causam o influxo de matéria kármica auspiciosa e inauspiciosa na alma, levando o organismo a cair na escravidão da luxúria, dos prazeres mundanos, do ego, do ódio, dos ciúmes, da raiva, etc. Assim, a autorrealização abre caminho para simplesmente reverter este processo e ajudar a buscar, a decifrar, o buscador, melhor dizendo, ajuda o buscador a decifrar a verdade absoluta por si próprio. No jainismo, que rejeita em si firmemente a crença de um Criador e um ser é o único responsável pelos seus pensamentos. Esta é uma ação e a sua consequência da mesma. Por sua vez, no hinduísmo, a autorrealização, que se chama em sânscrito Atma Janana, é o conhecimento do verdadeiro eu além da ilusão e identificação com os fenómenos materiais. Refere-se à autoidentificação e não à mera identificação do ego. No shivaísmo, a autorrealização é o conhecimento direto do Deus divino para a Shiva. A autorrealização significa êxtase sem forma ou semente, ou é considerado ainda a realização espiritual definitiva. A autorrealização é considerada a porta de entrada para moksha, ou seja, libertação do renascimento. Este estado é atingido quando a força da Kundalini, que atravessa o chakra Sahasrara no topo da cabeça. A realização do eu para a Shiva, considerando o destino de cada alma, é alcançável através da renúncia, da meditação sustentada e da prevenção da germinação do karma futuro. A frase fritar as sementes do karma é frequentemente usada neste contexto. Vamos aos aspectos do Vedanta e, portanto, temos aqui Mahatman, é o princípio Advaita Vedanta, junto com o seu conceito de Brahman, com Atman sendo o particular pessoal perceptível e Brahman o universal ilimitado e infinito, tanto sinónimo quanto intercambiável. O objetivo soteriológico no Advaita é obter autoconhecimento e compreensão completa da identidade de Atman e Brahman. O conhecimento correto de Atman e Brahman leva à dissolução de todas as tendências dualistas e à própria libertação. Por sua vez, moksha é atingido ao realizar a verdadeira identidade de alguém como Mahatman e a identidade de Atman e Brahman, o entendimento completo da natureza real de alguém como Brahman nesta vida. Isto é afirmado por Shankara da seguinte forma: eu sou diferente de nome, forma e ação. Minha natureza é sempre livre.
Eu sou o eu superior, o supremo incondicionado Brahman. Eu sou a mais pura consciência, sempre não dual. Por sua vez, na filosofia budista, tendo em conta que o budismo nega a existência de um eu separado, conforme é explicado nos ensinamentos de Anatman e Sunyata, a autorrealização é uma contradição in terminis para o budismo. Embora os ensinamentos pareçam ensinar a existência de um eu separado, eles apontariam para a possibilidade inerente de alcançar o despertar, não para a existência de um eu totalmente separado. Segundo os ensinamentos de Dharmakatu, a realidade é um todo indiviso. Despertar é a realização desse todo. As tradições do budismo Mahayana afirmam a realização de uma natureza de Buda absoluta. Em todos estes contextos e filosofias do mundo, achamos que o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional caminham lado a lado. Quando se abordam questões relacionadas com a gestão de carreira e com as motivações e objetivos pessoais e profissionais, é frequente a menção à famosa pirâmide do grande psicólogo Maslow. Esta sugere que todos temos uma hierarquia de necessidades em que surgem na base as necessidades fisiológicas e de segurança que devem estar satisfeitas para que possamos subir nesta pirâmide e procurar sentimento de pertença, autoestima e, por fim, realização pessoal, que efetivamente inclui de forma necessária a realização profissional. Esta pirâmide foi conceptualizada há mais de meio século, quando os contextos laborais e as relações interpessoais assumiam contornos muito distintos. Hoje em dia, e na sociedade em que vivemos, será que esta pirâmide de necessidades se manteria inalterada? O que motiva as pessoas, na verdade? Que degraus devem ser percorridos para alcançar a autorrealização? Perguntas fundamentais no contexto deste nosso programa. Abraham Maslow define 5 categorias de necessidades humanas: fisiológicas, segurança, afeto, estima e as de autorrealização. Esta teoria é representada por uma pirâmide onde na base se encontram as necessidades mais básicas, pois estas estão diretamente relacionadas com a própria sobrevivência. Segundo Maslow, o indivíduo só sente o desejo de satisfazer a necessidade de um próximo estágio se a do nível anterior estiver sanada. Portanto, a motivação para realizar estes desejos vem de forma gradual. A psicologia humanista é a terceira força da psicologia, depois da psicanálise e do comportamentalismo, e tem como características principais a avaliação de cada sujeito como ser único e da análise deste, levando em conta tudo o que o envolve. Tem como base o entendimento e a percepção e interpretação subjetiva do mundo pelo indivíduo, diferentemente da psicanálise, que tem como objeto de estudo o inconsciente, e do comportamentalismo, que considera a relação estímulo-resposta a que molda os indivíduos em geral. Um dos autores que teve grande contribuição nesta área foi, efetivamente, Abraham Maslow. É importante termos noção das necessidades de autorrealização.
As necessidades de autorrealização, também conhecidas como necessidades de crescimento, incluem o desenvolvimento das próprias necessidades, a realização, aproveitar todo o potencial próprio, ser aquilo que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de conseguir. Relaciona-se ainda com as necessidades de estima, a autonomia, a independência e o autocontrole. Aqui, nós somos capazes de aceitar factos, não criar preconceitos, sermos criativos, espontâneos e os nossos atos são baseados na mais pura moral. Ora, quando estas necessidades não são satisfeitas e geralmente as reclamações podem ser relativas à ineficiência ou à própria imperfeição do mundo para com as pessoas de um modo geral, há falta de verdade, há injustiça e há também a desonestidade. Neste nível de necessidade, os desejos estão voltados para a perfeição, para ser aquilo que o indivíduo tem potencial para ser. Ao pensar em autorrealização, possivelmente imaginamos um equilíbrio harmonioso entre vários aspectos da nossa vida, como o trabalho, as relações e o bem-estar físico e psicológico. Quando nos debruçamos sobre a carreira em particular, imaginamo-nos a desempenhar uma função profissional que nos providencie autonomia, que nos permita fazer uso das nossas competências e que promova a nossa aprendizagem, impulsionando o nosso desenvolvimento. Esta visão de carreira pode embaciar-se quando aferimos alguma dissonância noutros aspectos de vida igualmente relevantes para nós, o que pode ocorrer por motivos intra- ou interpessoais ou ainda contextuais que podem estar ou não sob o nosso próprio controlo. Tais coisas relevam a importância do equilíbrio entre os vários elementos da nossa vida pessoal e profissional, ou seja, da relação com os outros e da relação connosco mesmos, e dos vários contextos e esferas da vida em que cada um está nela inserido. Como é óbvio, neste momento, aproximamos de um período de férias de verão, em que muitos de nós fazem uma pausa na sua rotina habitual e este tempo de descanso pode ser convidativo a refletir sobre a nossa própria hierarquia de necessidades. O que mais valoriza para a sua autorrealização, caríssimo ouvinte? Qual a sua essência? Os seus valores correm e como é que estes alinhados com o percurso que tem traçado para si? Que elementos deverão estar assegurados para a prossecução dos seus objetivos? Serão estes aspectos fixos e imutáveis ou antes dinâmicos e variáveis? É uma pergunta que coloco à vossa inteira disposição. Ainda pergunto, quais os passos concretos que deve dar para que se permita avançar na sua construção de percurso de vida e de carreira? O período de férias pode constituir o momento ideal para refletir e avaliar o nosso caminho para a autorrealização e para fazer um balanço retrospectivo e prospectivo dos nossos objetivos e das nossas paixões. Gostaria ainda de notar acerca de Maslow. Ele foi um psicólogo americano, falecido na década de 80, cujo contributo para a psicologia ultrapassou largamente esta aclamada pirâmide. Destaco a sua abordagem humanista, que coloca o enfoque na pessoa, que deixa de ser paciente e passa a ser apenas passivo, para passar a ser ciente e cliente, com um papel ativo na sua própria transformação. Ilustrando e generalizando, pensemos na psicologia como uma fotografia analógica. O psicólogo age como revelador, ou seja,
transforma a imagem latente numa imagem visível, providenciando à pessoa estratégias e ferramentas para que estas ativem os seus recursos na construção da sua própria evolução. Façamos, pois, o mesmo exercício connosco mesmos, em prol do nosso crescimento enquanto pessoas e profissionais. Aproveitemos este período para olhar para dentro, para ficarmos mais lúcidos, mais criativos, muito mais audazes e corajosos, mobilizando os nossos recursos e competências para o desenvolvimento pessoal, numa matriz de procura por mais que esteja sintonizada e consonante com a essência de cada um. Caro ouvinte, não se esqueça, por favor, que sem autorrealização a vida é um vazio. Muitas vezes chegamos a um ponto em nossas vidas onde questionamos o significado dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, do nosso próprio potencial e direção de vida de uma maneira geral. O significado das nossas vidas é a base de uma experiência realizadora no mundo, da nossa conexão com o outro, do nosso ser interno e do mundo ao nosso redor, até das nossas necessidades fisiológicas mais simples. É necessário estar, pois, atentos. A autorrealização diz respeito a avançar para o próximo nível e ser o melhor que podemos ser, a fim de dar sentido às nossas vidas, algo que todos nós nos esforçamos para fazer, estejamos conscientes disso ou não. Como é sabido, a maioria das pessoas encontra-se em estágios diferentes. Algumas podem autorrealizar-se numa idade precoce ou outras mais tarde na vida, mas, para a maioria de nós, temos uma necessidade de melhorar a nós mesmos num nível subconsciente ao longo da nossa própria vida. Por outras palavras, é nosso desejo se queremos crescer, fazendo isso intencionalmente ou não. Podemos fazê-lo com uma leitura mais aprofundada para obter uma melhor compreensão de um assunto ou simplesmente escolhendo ver certas coisas de uma perspectiva diferente, porém altamente positiva. É esta autorrealização que precisamos na vida para sentirmos-nos satisfeitos e sentir como se estivéssemos crescendo e desenvolvendo-se como autêntica pessoa. Caro ouvinte, se você ainda não tem certeza de como isto se traduz na sua própria vida, existem algumas características peculiares da autorrealização que você mesmo provavelmente poderá identificar. Perceber a realidade de uma forma qualificada, ou seja, ser capaz de ver o que está acontecendo com você e o que está acontecendo ao seu redor com uma abordagem equilibrada e de aceitação é fundamental. A capacidade de aceitar a si mesmo e aos outros, ou seja, compreender a nós mesmos de uma maneira que não envolva julgamento de nenhuma espécie, e bem como àqueles que nos rodeiam. Saber apreciar a vida em todas as suas facetas e glórias, na sua própria vida, na vida dos outros e até mesmo na natureza que nos rodeia. A capacidade de criar conexões profundas e significativas, ou seja, criar relacionamentos que trazem significado e profundidade. Isto nos ajuda a crescer e a trazer mais compreensão para a essência da conexão com os outros. Seguir a orientação dos nossos valores e objetivos internos. Este sentimento de viver a sua vida de acordo com o que você sente é certo para você, sabendo que está num caminho que reflete o seu objetivo final de felicidade e autêntica realização. A capacidade de expressar as suas emoções de uma forma clara e libertadora.
É sentir-se confiante e positivamente alinhado com a forma como você se expressa, que beneficia você mesmo e aqueles todos ao seu redor. Naturalmente, não portamos estas características o tempo inteiro, mas quando nos sentimos assim, é como se estivéssemos num estado de bem-estar consigo próprio e, portanto, é fundamental pretender estar atento a estes sinais. É por isso mesmo que passar por estados de autorrealização ajuda-nos a viver uma vida significativa e, efetivamente, mais feliz. Agora, a pergunta mais importante deste contexto: de quais maneiras podemos incentivar a autorrealização em cada um de nós? Na realidade, a autorrealização pode parecer difícil de praticar, especialmente quando estamos passando por momentos difíceis ou quando reproduzimos hábitos negativos sobre como pensamos a respeito de nós mesmos e o que está acontecendo ao nosso redor. Mas há coisas que você pode fazer que irão encorajá-lo ou encorajá-la a crescer e criar a mentalidade de ser seu melhor eu. Uma das coisas mais importantes neste contexto é parar de se comparar com as outras pessoas. Todos nós, efetivamente, temos uma tendência a fazer isso, mas é um hábito altamente pouco saudável. Compreender que estamos todos na nossa própria e única viagem e não importa onde as outras pessoas estejam em comparação connosco. Uma vez que você toma conhecimento disso, você pode sentir-se livre para desfrutar o caminho da vida como uma aventura que, na verdade, realmente é. Tratar-se-á do seu próprio progresso e de ninguém mais. A autorrealização é compreender que estamos observando as coisas de um ponto de vista independente de outras pessoas. Portanto, no mergulho de alma constante, é necessário e é impreterível compreender o poder da nossa mente. Você, por exemplo, pode sentir que o seu mau humor é causado por outras pessoas ou circunstâncias externas que você não pode controlar. Porém, o que acontece realmente é que escolhemos como iremos reagir às condições mais externas. Na verdade, você tem a capacidade de se habituar e adequar porque a sua mentalidade é incrivelmente poderosa. É fundamental que se saiba aprender a amarmos-nos mesmo. É absolutamente compreensível que possa o ouvinte ter ouvido isto 1 milhão de vezes, mas aceitar-se por completo é a única maneira que você tem de ser a melhor versão de si mesmo. Isto significa aceitar os seus pontos fortes e fracos e não menosprezar a sua capacidade evolutiva. Isto é, a partir deste ponto, que você pode aventurar-se pelo mundo de uma forma autêntica, é criar paz de espírito dentro de si mesmo e de livrar-se de qualquer versão negativa que faz de si mesmo um eterno escravo. Por favor, escolha ver as coisas em seu próprio benefício, não importa o quão negativas elas possam parecer. Isto o ajudará a alcançar a autorrealização muito mais facilmente. Uma das coisas importantes é saber que esta nossa viagem nunca acaba. A autorrealização é saber que você nunca realmente para de crescer. Você nunca vai chegar à perfeição e isso é bom porque a vida, afinal, não é assim. A vida é a expansão contínua de nós mesmos, o nosso conhecimento e as nossas perspectivas. Depois de aceitar isto, será mais fácil relaxar e alcançar a felicidade que nós merecemos. Assim,
A jornada para a autorrealização é, na verdade, a jornada para o empoderamento de cada um de nós. É denunciar as perspectivas negativas que adotamos sobre nós mesmos e estarmos dispostos a ver as coisas de uma forma diferente. É, pois, somente a partir deste espaço que podemos viver uma vida com verdadeiro significado e repleta de realização. E assim, também, tornamo-nos cientes de todo o nosso potencial e capacidade. A autorrealização é a revelação absoluta para o indivíduo de seu potencial pessoal, inclinações e extra-inclinações. Ela se expressa no desejo pessoal de obter a mais completa identificação de oportunidades pessoais e da sua educação posterior. A verdadeira autorrealização depende da disponibilidade de condições sociais e históricas favoráveis, mas não pode ser determinada pela sociedade ou por uma cultura apenas do exterior. A autorrealização não contém um objetivo externo. Ela vem de dentro do indivíduo, expressando a sua natureza positiva. A autorrealização é considerada um conceito-chave no conceito humanista em psicologia. Os seus principais valores são liberdade pessoal, aspiração para o desenvolvimento, realização do potencial e desejo do sujeito. Podemos efetivamente distinguir características típicas da autorrealização da personalidade. Um indivíduo envolvido em autorrealização e tendo alcançado grande sucesso, nele pode ser descrito da seguinte forma: fazendo o que você ama, não sujeito à influência de outras pessoas, esforçando-se para o seu próprio desenvolvimento, gostando de ler continuadamente. Assim poderá ser chamado de pessoa criativa, aplicando um modo positivo de pensar, autoconfiante, abrindo-se emocionalmente para o mundo, perdoando-se pela restrição periódica e irritabilidade inerente a todos nós. Tais indivíduos estão em completa harmonia consigo mesmos e, como resultado, poder-se-á dizer com confiança que o crescimento pessoal contribui para uma vida mais feliz. Infelizmente, hoje, o problema da autorrealização é considerado um dos aspectos mais subdesenvolvidos da psicologia. Trabalhar a autoestima e a autorrealização quer dizer que é sentir-se bem consigo mesmo. Dedique tempo para trabalhar a autoestima. Recorde-se da última vez que sentiu que tinha poder sobre o seu tempo, em que se orgulhou de si próprio e se sentiu realizado. Este é um caminho para a autorrealização. Neste contexto podem parecer também perguntas simples, mas na realidade são poucos os momentos em que se consegue parar para tomar consciência de si mesmo. As exigências do dia-a-dia e os constantes desafios fazem com que uma pessoa não tenha tempo para refletir sobre questões simples como: o que é que eu quero para mim? Sinto-me bem com aquilo que conquistei até agora? Sou o melhor de mim? É necessário termos cuidado com a importância de melhorar a autoestima. Muitas vezes uma pessoa dá por si a tentar fazer tudo o que lhe é exigido, seja no trabalho, em casa, com a família, os amigos, etc., sendo arrastada por uma maré e um turbilhão de emoções que só leva a duas conclusões. Ou por um lado consegue superar as expectativas e exigências dos outros e sentindo-se bem assim, ou fracassa e fica uns tempos em stand-by emocional a pensar no que irá fazer para alterar a situação. Há quem ainda se mantenha assim durante muito tempo. Apesar destes conceitos serem muito falados,
autoestima, autoconceito, motivação, conhecimento, realização, cai-se muitas vezes numa banalização extrema e não compreendemos como isto é tão importante para nós. Se uma pessoa reconhecer as suas qualidades, mais facilmente saberá o que quer transmitir aos outros, e isto aplica-se no trabalho, em casa e em todos os outros contextos. Saberá também onde estão os seus limites e aquilo que não considera aceitável, bem como poderá melhorar os seus comportamentos e atitudes que representam fraquezas e dificuldades. Caríssimo ouvinte, temos dentro de nós duas pequenas sementinhas. Uma da realização, ou seja, eu posso, e a outra do fracasso, eu não consigo. Vamos ao concreto. Imagine que você quer cultivar tomates. O que você precisa fazer? É uma pergunta. Se você planta sementes de tomate na sua horta ou no seu quintal, você rega diariamente. Você toma os cuidados necessários para que a plantinha que nasce não seja atacada por fungos. Enfim, você cuida e então a plantinha cresce e se desenvolve, começando a dar frutos. Ou seja, se você decidiu plantar tomates, você pegou nas sementes e as cultivou, e isso obviamente requer um certo esforço e leva algum tempo. Da mesma forma, irá levar algum tempo para que a sua sementinha da autorrealização, do eu possa crescer e, naturalmente, aparecer. Neste momento você provavelmente reclama do tempo. Fica extremamente irritado quando alguém faz uma barbaragem no trânsito, sente-se frustrado quando o seu caminhão, ou o seu carro, ou ainda o seu trem de viagem é cancelado. Explode quando alguém não é educado com você e fica preocupado com as coisas que podem dar errado no futuro. Uma epidemia pode deixá-lo doente, uma bomba pode explodir, por exemplo, no metrô, você pode perder o seu emprego, o seu landlord, ou o seu patrão, ou ainda as leis do inquilinato podem desenvolver o seu próprio depósito. O Brexit vai fazer com que o país financeiramente arrebentado apareça. Tudo isto são questões que precisam ser avaliadas na autorrealização. Ainda direi que nas férias o avião pode cair, ou você pode ser assaltado, ou pior ainda, você pode sofrer um acidente e precisar pagar por tratamento particular. Depois de todos esses pensamentos de que algo de errado vai acontecer, então você corre para fazer um seguro de saúde e um de vida antes de iniciar qualquer viagem. Pode ser que você fale muito pouco porque o seu inglês não é perfeito e você tem medo que as pessoas não o possam entender quando você falar. Você não convida ninguém para sair consigo porque tem medo que as pessoas digam não. Você não vai atrás daquele trabalhão que você quer, pois acha que não tem capacidade de conseguir. Você não aplica para entrar numa universidade porque o inglês não é a sua primeira língua. Você não se divorcia daquele marido ou daquela esposa abusiva porque tem medo dos filhos o culparem mais tarde. E a lista, por assim dizer, poderia continuar longamente. Mas acho que já deu para ter uma ideia de quantas desculpas achamos quando temos medo de fazer algo e de nos libertarmos. Ora, quando nos conectamos com as pré-ocupações, quando damos-nos desculpas para não fazer algo, estamos cultivando a semente do fracasso. Agora que já sabemos que somos experts em dar desculpas para não seguir em frente, eu pergunto-vos, quantos motivos terão ainda para correr atrás dos seus objetivos de vida? Se você tiver dificuldade em encontrar motivos para ir atrás da sua autorrealização, segue de seguida 3 dicas de mudança de atitudes para que você possa cultivar a semente da realização e fazer em si germinar a mentalidade do eu posso, eu consigo. A primeira das ações imediatas é a ação destrói os medos.
de não agir, acaba com a autoconfiança, aumenta a insegurança e fortifica os medos. Então, faça mesmo que tenha medo de que algo dê errado. Não deixe que os seus sentimentos de preocupação bloqueiem a sua vida. Há sempre 50% de algo dar certo ou errado, porque você escolhe focar a sua atenção nos 50% que não irá trazer o que você realmente deseja. Não alimente os pensamentos negativos. Não deixe que os pensamentos negativos e limitadores cresçam e se transformem em monstros mentais. Quando se lembrar de uma situação desagradável, recuse-se a ficar revivendo aquela mesma situação. Troque os seus pensamentos e os seus sentimentos automaticamente também, efetivamente, mudarão. É de facto um facto que leva algum tempo para cultivar a semente da realização e desenvolver um novo relacionamento com os seus medos. Leva tempo para praticar as mudanças nas mais diversas atitudes negativas. Não esqueça, caro ouvinte, que a necessidade de estima envolve a autoapreciação e a autoconfiança. E este é o caminho para a autorrealização. E agora sim, chegamos ao final do nosso programa de hoje, que debateu, de alguma forma profunda e intensa, o caminho da autorrealização. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo, foi o programa Impermanências. Como sabeis, no ar todos os sábados pelas 16 horas, a presença e a voz de Carlos Amaral.